Exato. Boa tarde, graça e paz. Como todos já ouviram, né? Meu nome é pastora Andréia, resido em Mas, Maricá, em Santa Paula. Estou aqui a convite, né, da nossa irmã Maria José, pela segunda vez. Para mim é uma honra, né, poder trazer a palavra do Senhor. Não sou pregadora, né, mas amo a palavra, amo fazer a obra de Deus. E sei que tem um povo que necessita, né, ouvir a voz do Senhor falando através daqueles que ele tem levantado nessa terra. Então, eu quero convidar você, né, que está ouvindo, que está participando, que está fazendo parte, né, dessa live, para abrir a tua Bíblia no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 19. É uma passagem bem conhecida, né? Foi me dado, né, o tema acerca desse trabalho que a igreja faz, né? E eu também vou estar aqui falando a respeito disso, mas eu vou falar daquilo que o Senhor ministrou no meu coração nessa tarde, né? Chama acesa, dons e fruto do Espírito, né? Esse é o tema usado pela responsável, né, por esse trabalho, mas você que já achou aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, de número 19, nós vamos ler alguns versículos para a glória daquele que vive e reina. A partir do versículo de número 3, está escrito assim: E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilos. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo de número 9. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como eu falei de início, é uma passagem bem conhecida, todos nós já ouvimos dizer a respeito de Zaqueu, mas o texto vai dizer que Jesus está entrando na cidade de Jericó, cidade esta conhecida por ser muito antiga e importante, e uma das cidades onde aconteceram muitos fatos importantes, como o encontro de Zaqueu, como, né, o cego que fora curado, o cego de Jericó, como as muralhas, né, que Josué rodeia junto com o povo de Israel e caem por terra. E nós sabemos que Jericó ela é conhecida como a cidade das palmeiras. É uma das cidades que, logo assim que o povo sai do exílio, ela é conquistada, né? Juntamente com Josué. Então, eu quero falar acerca de situações que esse texto vai nos mostrar. Vemos que Zaqueu ele é um homem judeu, mas a Bíblia diz que ele agora é conhecido como um homem publicano, alguém considerado traidor, alguém considerado pecador, alguém rejeitado numa cidade por conta de uma escolha. Então, eu quero que você entenda, a sua escolha, ela faz toda a diferença
diante daquilo que você se propõe a fazer. Quando nós decidimos por algo bom, isso acrescenta em nós coisas boas, né? Quando escolhemos coisas que são ruins, o nosso posicionamento para essas coisas traz distanciamento e muitas das vezes situações que para nós são um pouco constrangedoras. E nós estamos falando de um homem que se encontra nessa situação, porque Zaqueu, na sua cidade, ele não é bem visto. Porque os seus compatriotas, eles olham para Zaqueu como alguém que está fazendo algo contra ao seu povo, contra os seus descendentes. E esse povo, então, o rejeita. E Zaqueu agora ele está numa cidade onde ele está privado de fazer o que seria normal para qualquer morador ou habitante, né? Zaqueu agora ele não está mais com habilidades para poder exercer, né, a sua fé, exercer aquilo que ele aprendeu desde a sua infância. Mas Zaqueu agora ele está sendo uma pessoa apontada, mal vista. Então a Bíblia diz que Zaqueu ouve dizer que Jesus vai entrar na cidade de Jericó. E ele tem o desejo de o conhecer. A Bíblia diz que ele entra, né, que Jesus entra nessa cidade e a multidão vem atrás de Jesus e Zaqueu, sendo de estatura menor, ele procura um lugar onde ele pudesse ver Jesus passar. A Bíblia diz que Zaqueu ele precisa, né, ter atitudes diferentes, porque ele sabia que no meio da multidão ele não conseguiria ver Jesus, que se ele não procurasse um lugar diferente, ele também não iria conseguir ver a pessoa a qual ele queria ver, que era Jesus. E muitas das vezes é necessário nós tomarmos uma atitude mediante as dificuldades que vão aparecer na nossa frente. Porque aparece sim diante de Zaqueu uma dificuldade. Aparece sim diante de Zaqueu também uma oportunidade de conhecer alguém que provavelmente ele já ouvira falar dos seus milagres, das suas maravilhas, e por isso nasce essa curiosidade. A Bíblia diz que ele sobe em uma figueira brava. E a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu está lá em cima, a multidão vem seguindo Jesus. Mas não é Zaqueu que vai chamar a atenção de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, olhando para a árvore ou para o alto, Jesus chama Zaqueu e manda que ele desça correndo, porque lhe convinha ir à sua casa. Então, a Bíblia diz que agora sim Zaqueu tem que tomar mais uma vez uma atitude de mudança, de transformação, porque alguém importante decide entrar na sua casa, decide entrar onde muitos não querem entrar, decide ir onde muitos não querem ir, porque essa é a realidade hoje. Quando nós vamos falar de pregar o evangelho, quando nós vamos falar de ir e fazer a obra do Senhor, como ele nos mandara no livro de Marcos, nós vamos ver que muitos querem escolher o lugar aonde vai pregar, aonde vai ministrar e como vai fazer. Mas Jesus não, Jesus vem rompendo, Jesus vem quebrando o protocolo e tirando essas resistências. Porque em lugares que muitos não querem estar, é justamente lá que Jesus quer entrar, né? A cidade de Betânia era uma cidade onde havia muitas pessoas enfermas, havia muitos pobres, haviam ali muitas coisas que as pessoas não queriam ver. E se nós pararmos para prestar atenção, lá também morava Simeão, um homem que era considerado leproso, mas fora curado por Jesus.
Mas Betânia era a cidade aonde Jesus gostava de estar, aonde Jesus tinha prazer de se chegar. Então nós vemos que Jesus ele vai rompendo. Ah, vocês não querem estar, mas é lá que eu quero entrar, é lá que eu quero visitar, porque o ser humano em si, ele pensa somente em estar em lugares confortáveis, em lugares aonde tudo vai bem, aonde não há palavras, né, contraditórias, né, que o povo olha e fala assim, não, porque aquela cidade é linda, porque as pessoas que moram lá têm condições. Mas quando fala que é um lugar de enfermidade, que é um lugar de pecadores, de pessoas rejeitados, de exilados, ninguém quer estar. Mas Jesus agora quer entrar na casa de Zaqueu e manda Zaqueu descer correndo. Manda Zaqueu descer porque ele vai entrar na sua casa. E o interessante é que Zaqueu desce correndo e o texto vai dizer que Zaqueu agora ele está alegre. Porque, na realidade, quando a gente é visto por Jesus, nós somos tomados de uma alegria que muitos não entendem. Porque quando nós estávamos no mundo, ninguém te enxergava. Quando nós estávamos no mundo, o que era enxergado era só os nossos defeitos, era só os nossos pecados. E quantos de nós hoje não estamos aqui nessa live e fomos achados por Jesus? Jesus quis entrar na minha e na sua casa. Jesus quis, aleluia, trazer para minha e para a sua casa aquilo que muitos anseiam hoje, mas não tem força para reagir, para se posicionar. Mas Zaqueu entendeu que ele precisava tomar atitudes e decisões rápidas para que Jesus o visse, o enxergasse e ele pudesse conhecer o grandão da Galileia, aquele todo-poderoso, aquele que tem nas mãos o poder e a autoridade para fazer infinitamente mais. Mas a Bíblia diz que aqueles que viram Jesus chamando Zaqueu e dizendo que entraria na sua casa, o texto vai dizer que esses murmuravam, questionavam a respeito da decisão de Jesus. Só que Jesus ele toma decisões com propósitos. Jesus toma decisões sabendo da minha e da sua necessidade. Quer ver? Pega o livro do Evangelho de João, capítulo de número 4. A Bíblia diz que uma mulher de Samaria está à beira do poço, num horário a qual muitos já fizeram todos os seus afazeres. Mas o texto diz que Jesus diz que ele fala que lhe era necessário passar por Samaria. De repente, hoje, você está aí como aquela mulher que estava à beira do tanque, da beira do poço, né? Me perdoem, à beira do poço, saindo para buscar água em um horário que não era natural, porque ao meio-dia nós sabemos que o sol está a pino e que nesse horário quem é dona de casa já adiantou parte dos seus afazeres. Quem é dona de casa já está com seu almoço pronto, mas o dia daquela mulher começa naquele horário, no horário de meio-dia, ou a hora sexta, aonde ela vai nesse horário por ser alguém rejeitada na cidade de Samaria, por ser alguém mal vista, por ser alguém que para muitos não tinha valor. Mas Jesus olha
a necessidade daquela mulher, e ele vai dizer no texto que lhe era necessário passar em Samaria, quando na realidade judeus e samaritanos não se davam, tinham uma rixa. Mas Jesus quer estar onde é necessário acontecer milagre, porque Jesus é provedor de milagres, porque Jesus, aonde passa, algo acontece para mudar história, para mudar decretos, para mudar situações. De repente, hoje, você está vendo essa live e está dizendo, não estou entendendo nada que essa mulher está falando. Parece que ela está falando tudo enrolado, tudo estranho. Mas eu quero dizer para você que se você hoje se acha nessa situação, rejeitado, sem valor, aleluia. Se você hoje se sente abandonado, desprezado, tem alguém nos altos céus que não olha para você dessa maneira, que conhece o teu interior, porque Zaqueu está numa situação por sua decisão, mas Zaqueu também tem dentro dele desejo de voltar, desejo de novamente estar em posição, aleluia, para poder adorar, para poder ser livre, para poder verdadeiramente andar de cabeça erguida. Então, Jesus sabia a necessidade de Zaqueu, como ele sabe da minha e da tua nessa tarde. Você não deixou de fazer os seus afazeres, você não deixou, aleluia, o seu trabalho, não deixou, aleluia, de descansar de um dia difícil, porque como eu já ouvi, uma está no trânsito, outra acabou de chegar em casa, né? Simplesmente por acaso. Mas você deixou tudo isso, poderia estar deitada, poderia estar descansando, poderia, né, estar dirigindo sem estar prestando atenção nessa live. Mas você decidiu, amados, que Jesus entrasse dentro da tua casa. Você se posicionou nessa tarde para que o sobrenatural aconteça na sua vida, para que haja uma mudança sobrenatural sobre a tua vida. Ah, mas pastora, eu já caminho, pastora, eu já faço a obra, pastora, eu já conheço Jesus, pastora, eu já sei o meu chamado. Mas nessa tarde Jesus está querendo falar algo em particular comigo e com você, e ele está dizendo, desce depressa, porque aquilo que eu vou levar para dentro da tua casa hoje vai ser remédio para a tua alma. De repente você está cansada, de repente você está oprimida, de repente você está aprisionada a situações contrárias, e Jesus está dizendo, filha, eu quero te dar descanso, eu quero te dar paz. Eu quero dizer para você que valeu a pena a sua decisão de estar aqui, de fazer a minha vontade, de buscar a minha presença. Quantos hoje não querem mais? Quantos hoje, por causa da dificuldade, por causa das lutas, por causa das feridas, estão abrindo mão, aleluia, do seu chamado, do propósito de Deus na sua vida? Mas Jesus não abre mão de ninguém. Jesus não vai deixar nem eu e nem você pelo meio do caminho, sem ser visto por Ele. Há quanto tempo você, de repente, não tem sentido arder dentro de você a chama do Espírito? Há quanto tempo, de repente, você não tem ouvido a voz dele falando com você, filha? Os meus planos, os meus propósitos são maiores. De repente, você só tem olhado para a luta. De repente, você só tem olhado para a enfermidade.
De repente você só tem olhado para as coisas ruins. E hoje ele está falando, filha, se posiciona. Decida pelo caminho certo, porque nós temos dois caminhos. Um leva para a salvação, o outro leva para a perdição. Aleluia. Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, vai falar sobre uma igreja que se sentia pequena, mas essa igreja era fiel, essa igreja permaneceu fiel. Essa é a igreja de Filadélfia, pequena, se achava sem força. De repente você hoje está assim, me achando pequena, se achando sem força, achando que por causa disso vai ser rejeitada, desprezada. Mas o Senhor está falando, filha, é com essa pequena força mesmo. É desse jeito mesmo. Porque a tua fidelidade para mim vale muito mais. Porque nós temos que fazer frutos, mas frutos que sejam de obediência, não frutos de teimosia. Quantos amados, não entendem que evangelho é renúncia, é sacrifício? Quantos abrem mão de alguma coisa para seguir a Jesus? Quantos hoje, de repente, estão aí com a dor do luto, com a dor, aleluia, de uma enfermidade, mas hoje decidiram por estar na presença, por buscar a presença. Foi o que Zaqueu fez. A figueira brava tinha espinhos, era dificultoso para subir. Assim como a multidão era difícil de romper. Mas ele entende o quê? Eu preciso de Jesus. Eu preciso ver este homem. Porque se só os meus olhos veem, algo já vai acontecer. Mas presta atenção, Zaqueu não teve tempo de reações. A Bíblia não diz que Zaqueu teve tempo de reagir. Quem olha, quem vê, quem chama é o próprio Jesus. Para que Zaqueu desça. O Senhor está falando para mim, para você, desce, filha. Desce, filha. Eu quero falar contigo algo, Rabanchoia, Andraia, Soia. Eu quero tratar dessa ferida que está exposta dentro de você e você não tem coragem de dizer para ninguém que dói. De repente, nessa tarde, está doendo tão profundo que você não tem força nem para reagir. E Jesus está falando, filha, se posiciona. Porque Jesus entra na casa de Zaqueu, aqueles que não entendem de ministério, aqueles que não entendem o evangelho, eles ficam lá fora murmurando, dizendo, olha que Jesus não sabe na casa de quem está entrando. Olha que de repente Jesus nem conhece, mas está indo lá se contaminar. Mas Jesus está ouvindo e sabendo de tudo. Tem conversas que você não ouve, tem assuntos que você não sabe, mas Jesus sabe. E hoje Ele está aqui para me defender e te defender. Porque aquilo que disseram ao meu e ao teu respeito vão ter que engolir, porque Jesus vai fazer algo em meu e em teu favor, para que saibam que Ele não dorme. Ele não vacila, ele não perde batalha. Ah, mas há muito tempo ela busca pelo marido, mas há muito tempo ela recebeu uma palavra de promessa acerca da sua casa, da sua família, mas até hoje não viveu nada disso. E Jesus está dizendo, quem cumpre promessa sou eu mesmo faço, eu mesmo cumpro, porque quem é o homem? Aleluia! Para falar daquilo que ele não sabe, daquilo que ele não conhece, daquilo que ele nunca viveu para poder falar. Agora não, Jesus está na terra peregrinando, mas com propósito de salvar, com propósito de libertar, com propósito de dar vida. Então, ainda que tentem te matar com palavras contraditórias, Jesus está dizendo, filha, vou eu hoje restaurar o teu altar. Vou eu hoje limpar tudo isso. Porque Jesus está entrando na casa de um homem
judeu. Jesus está entrando na casa de um homem que ele vai dizer que é filho de Abraão. Ele está dizendo, ele professa a mesma fé. Ele reconhece quem eu sou. Ele sabe o que eu posso fazer. Ele reconhece o meu poder. Quantos estão na presença, liberam palavras para outras pessoas de bênção, mas quando chega a tua vez, você diz impossível de acontecer, impossível de mudança. E Jesus está falando, filha, crê somente, porque todos aqueles que creem verão a minha glória, viverão as minhas promessas, terão direitos às minhas heranças. Jesus está dizendo para aquele povo, quando Zaqueu está lá dentro e eles estão murmurando, Jesus não abre a boca dentro da casa de Zaqueu, quem abre agora é Zaqueu. Dizendo, se eu defraudei, se eu roubei, eu devolvo quadruplicadamente. Zaqueu está dizendo, olha, eu estou na escolha errada, mas eu não me esqueci do que eu aprendi. Eu posso conjecturar, amados. Não está escrito na Bíblia, mas eu estou dizendo para você, as palavras de Zaqueu fazem com que a reação de Jesus para a vida dele seja de salvação, de libertação e de reconhecimento, porque Jesus vai colocar ele como alguém que conhece. É filho de Abraão, está debaixo da mesma promessa, tem direito às mesmas heranças. De repente disseram para você, é em vão essa caminhada. É perda de tempo ir aos pés do mestre. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se ela vai pelo que falavam, pelas leis, pelas aquilo que vinha contra a sua vida, ela tinha permanecido no mesmo lugar e continuaria enferma. Lembra da mulher encurvada? Se ela permanecesse pelas histórias, se ela permanecesse pela falta de visibilidade dela, porque ninguém enxergou ela lá dentro, só enxergaram quando o milagre acontece na vida dela e eles tentam apontar que era um dia de sábado. Mas Jesus está falando para mim e para você. Você está debaixo da minha promessa. Você está debaixo de uma palavra que ninguém pode mudar, a não ser eu. Jesus está dizendo, eu não mudei, eu não vou mudar, eu permaneço igual. E aquilo que te fere, me fere. Quando falam de você, falam de mim. Quando tentam te matar, me crucificam de novo. Jesus está comprando o meu e o teu barulho. Ele está dizendo para mim e para você, filha, não se sinta mais sozinha. Não se sinta mais rejeitada. Não se sinta mais desamparada. Tu é filha, tem herança, tem promessa. E eu vou cumprir cada uma delas na tua vida. Como é que você está se sentindo nessa tarde? Já início de noite. Qual é a dor que está dentro da tua alma que você não consegue liberar para poder viver as promessas? Quais foram as palavras que lançaram sobre a tua vida que te paralisaram? Ser parte da promessa, ser filho de Abraão, traz para nós responsabilidade. Porque Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão é chamado a sair da sua cidade, do meio da sua parentela. Ele é chamado a sair da zona de conforto. E, de repente, você não quer fazer tal ato.
Você não quer obedecer a voz que fala para você aí dentro, dizendo: sai daí, arranca isso aí de você, se separa para viver o que eu tenho como promessa. Abraão é criado, amado, debaixo da idolatria, debaixo da mentira, do engano. Mas quando ele ouve a voz de Deus chamando, ele se levanta e ele obedece. Qual é a tua escolha hoje, amado? Ser chamado de filho ou ser esquecido? Ser chamado de filho ou ser ouvir do Pai: aparta de mim, pois não te conheço. Porque você não consegue abrir mão, porque você não consegue largar o que te fere, porque você não consegue liberar sobre a tua vida, sobre a tua família, palavras de bênção, por causa daquilo que você ouviu de repente na infância. Mas Jesus hoje está dizendo para você: eu estou entrando com providência, eu estou entrando com resposta, eu estou entrando com provisão, eu estou entrando com recurso, eu estou entrando com uma palavra que emana do céu para que você possa reagir nessa tarde, para que você possa sair dessa zona de conforto. Está acostumado com a dor, está acostumado com o sofrimento, com as palavras contraditórias. Quando ele quer te dar remédio, quando ele quer curar a tua alma, quando ele quer trazer para você resposta. Zaqueu assume pecado. Pecado tem que ser confessado. Muitos de nós não queremos confessar o nosso pecado. Queremos fazer do pecado íntimo nosso. Só que, muitas das vezes, o pecado vai se transformando. E quando ele se transforma, ele te leva à morte. Porque o que nos distancia do nosso Deus são os nossos pecados. Eu preciso que você entenda isso nessa tarde. Jesus tem uma chave. E essa chave é para que você possa abrir a porta. Porque ele não vai invadir. Ele está dizendo: filho, eu te dei essa chave. E só você pode girá-la. Porque eu não vou invadir a tua casa. Eu não vou invadir a tua intimidade. Eu não vou invadir aonde você não quer que eu entre. Mas se hoje a tua necessidade é a mesma de Zaqueu, de que haja rapidamente uma transformação, de que haja rapidamente um milagre, de que haja rapidamente algo sobrenatural sobre a tua vida, para que essa situação que você se encontra hoje possa ser mudada. Gire essa chave. Dê a permissão. Porque nós estamos vivendo o último tempo da igreja na Terra. A Bíblia diz que nós ouviríamos rumores. A Bíblia diz que para os nossos olhos ficar fitados para Jerusalém. O tempo está chegando, igreja. O tempo está chegando. E como você se encontra? Templo não é essas paredes. Igreja sou eu e você. E sou eu e você que precisamos entender como é que devemos estar. Essa é a tarde de cura para a tua vida. Porque há um derramado do Senhor sobre as nossas vidas. Jesus quer acender lamparinas aqui. Jesus quer reavivar
a tua alma, o teu espírito. Ele quer te trazer para perto. Ele quer ter intimidade com você. Ah, pastora, mas tem dias que eu não consigo nem orar. É rompendo. Mas tem dias que eu só choro. É rompendo. Tem dias que eu não tenho força de ajoelhar. É rompendo. Você precisa entender isso. É rompendo. Porque o crente não vive por vista, amado. A minha perna dói, a minha mão dói, o meu braço dói, a minha cabeça dói, a minha alma chora. Mas eu preciso romper. Porque nada disso pode me aprisionar, nada disso pode me parar, nada disso pode me impedir de alcançar o céu de glória, de alcançar as heranças que estão propostas no céu para a minha vida e para a tua vida. Se você está entendendo o que eu estou falando, estende aí a tua mão. Se você entende agora, nessa tarde, o que Cristo está dizendo para mim, para você como igreja, Ele está falando, tome decisões certas, se posicione, assuma quem você é, relate aquilo que está doendo, aquilo que está ruim, aquilo que está errado, mas também decida a mudar essa situação, a mudar essa história. Porque só depende de mim e de você. Porque a decisão a decisão ela faz com que eu seja constante e eu não desista daquilo que eu me propus. Um atleta, ele entra na corrida sabendo que no meio dela ele vai se cansar, que o físico dele já não vai estar mais do jeito que ele quer, que a adrenalina vai estar lá nas alturas. Mas ele sabe que ele tem que chegar na linha de chegada. Nós somos esses atletas que nessa tarde tomamos a decisão de correr em direção ao céu de glória. E muitas das vezes, no meio do caminho, se cansamos. Muitas das vezes, no meio do caminho, tomamos decisões erradas. Muitas das vezes, no meio do caminho, queremos voltar ao ponto de partida. Queremos voltar ao ponto de partida para pegar fôlego. Só que não tem como voltar. Não tem como desistir. Porque atrás de mim tem outros corredores que estão propostos a chegar na reta final. Você tem que entender que o começo, a gente começa com gás. A gente tem mais vigor. A gente quer buscar mais. A gente quer dons diferenciados. Pedimos em oração tantos dons. Pedimos tantas coisas. Deus revela. Deus mostra. Deus me usa. Mas quando chega na hora do chamado, amados, você faz como Zaqueu, desce correndo e alegre? Ou você vem murmurando e chorando, como os que estão lá fora, apontando o pecado de Zaqueu, falando mal da vida de Zaqueu, mas não olhando para si. E Jesus gosta de fazer crente olhar para si. Porque se a gente olhar para si, a gente consegue olhar para o outro diferente. Quando aquela mulher, lá em João capítulo 8, é pega no adultério, aqueles que estavam apontando o seu pecado, falando a respeito do que era devido fazer, Jesus vai fazer eles olhar para dentro de si. Porque quando Jesus fala, ó, quem nunca pecou, atire a primeira pedra, ele está dizendo, olha para você. Para de olhar o pecado dela, olha para você. Jesus não está consolando aquela mulher, não.
Mas ele está dizendo, para de querer ver culpa nos outros e esquecer do seu. De repente, nessa tarde, você está assim. Olhou tanto para o outro, esqueceu de olhar para você. E por causa disso está enfermo dentro da igreja. Já não consegue sentir presença. Já não consegue adorar como adorava no início. Jesus quer curar a tua alma, o teu espírito. Jesus vai vir buscar uma igreja pura, uma igreja curada. E eu não estou dizendo para você que vai ser fácil largar tudo isso. Não, é progressivo, é todo dia, é todo instante. É todo dia sendo confrontado na palavra, no louvor, na oração. É todo dia ouvindo que eu preciso deixar, eu preciso renunciar, eu preciso largar. Eu sou peregrino na terra, mas eu não tenho que carregar bagagem. Não bagagens pesadas. Que marcas você está levando em você, amados? Marcas de um evangelho genuíno ou marca de peso? Porque se transformou peso para você falar de Jesus. Se tornou peso para você permitir Jesus entrar. Porque se eu permito Jesus entrar, como é que eu vou ser quem eu quero ser? Como é que eu vou fazer o que eu quero fazer? E aí eu estou falando a respeito de mim, eu não estou falando a respeito dele. E a gente tem que aprender que não é sobre eu, não é sobre você, é sobre quem nos convida a ser diferente. É sobre Jesus, o Nazareno. É sobre aquele que se deu na cruz por mim e por você, sabendo quem eu e você éramos, sabendo os nossos defeitos. Jesus sabia cada defeito de Zaqueu, sabia cada culpa de Zaqueu. Mas sabe o que Jesus queria levar para Zaqueu? Salvação. Jesus hoje se preocupa com a mim, com a tua alma. Ele se preocupa como é que nós vamos nos apresentar diante dele. Porque, amados, todos nós somos noivas. Mas nós sabemos que temos as noivas que foram se encontrar com o noivo. E a Bíblia vai dizer que 5 eram prudentes. 5 eram loucas. Todos nós estamos no mesmo propósito, porque as 10 estavam no mesmo propósito, mas, porém, só 5 se precaveram, só 5 prepararam para encontrar com o noivo, só 5 sabiam que precisavam de reservas, só 5 estavam preparadas para o momento de luta, para o momento de dor. Só 5 sabiam que o noivo poderia atrasar. Mesmo estando na mesma visão, amados, às vezes nos perdemos. Esquecemos de nos organizar, de nos preparar. Ah, mas no começo tudo dava certo. No começo era diferente. Agora tudo que eu faço parece que dá errado. Jesus não mudou. A Bíblia diz que ele permanece igual. A Bíblia diz que ele não muda e nem se deixa mudar. De repente, quem está mudando não é você. De repente, são as suas atitudes. É o teu posicionamento. É as tuas escolhas. É as tuas decisões que estão atrapalhando Jesus entrar. Porque todo dia ele quer entrar. Todo dia ele quer te visitar. Todo dia ele quer falar alguma coisa comigo e com você. Mas a luta não deixa eu ouvir. A tristeza não deixa eu ouvir. O luto não deixa eu ouvir.
A perseguição não deixa eu ouvir. O rancor não deixa eu ouvir. A amargura de alma não deixa eu ouvir. Mas eu preciso ouvir. Eu preciso permitir novamente Jesus entrar. E foi o que Zaqueu fez. Ansiou por conhecer Jesus. Ansiou por romper, por largar suas decisões erradas, por estar na presença, por confessar os seus pecados. Jesus ansiou estar na presença de Zaqueu pela sua permissão. De repente, hoje você só precisa permitir e Jesus vai entrar. Quantos estão aí hoje e decidem se posicionar? E decidem mudar a sua decisão. Eu procrastinei até agora. Eu abri mão até agora. Eu deixei de fazer até agora. Mas Jesus está convidando alguém que está assistindo a essa live a abrir mão, a renunciar, a se decidir pela direção certa. Ah, até aqui eu fui com a força do meu braço. Até aqui eu falei do que eu quis falar. Até aqui eu fiz o que eu quis fazer. E aí Jesus está falando, agora permita eu fazer. Agora permita eu entrar. Agora permita eu ser aquele que te direciona. Jesus quer direcionar a tua vida. Quantos estão entendendo aquilo que está sendo pregado? Você pode levantar aí, fazer um sinal, dar um glória? Quantos estão ouvindo a voz do Senhor falando no teu coração hoje? Quantos hoje estão dando permissão? Lai, decou, manai. Quantos hoje estão descendo da figueira brava, mesmo doendo, mesmo sendo arranhado, mesmo passando por vergonha, né? Porque estão falando mal. Estão dizendo, não vai dar certo isso aí, não. É à toa essa caminhada. O filho não se converte. O marido não aceita Jesus de jeito nenhum. É crente, mas não perdoa ninguém. Não se dá com os vizinhos. Jesus está falando com alguém. Porque a sua decisão hoje é ser diferente. É fazer diferente. Ai, decou, manai. Gálatas, capítulo 3, verso 7, vai dizer assim: Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. No versículo 29 do mesmo livro, vai dizer assim: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Essa promessa ela vai permanecer, porque a sua decisão é de receber a sua herança. É de ser conhecido como filho de Abraão, como filho do Senhor Jesus, como diferença. Ah, aquela ali ninguém para. Aquela ali, quando passa na rua, a gente vê que é serva. Ah, aquele ali, quando passa na rua, a gente já sabe, é de guerra, é homem de oração, é mulher de oração. Não se permite parar. Se Zaqueu continuasse pelas falácias da cidade, ele não ia se permitir conhecer Jesus. Se aquela mulher samaritana não estivesse naquele poço, naquele horário, não se permitisse ouvir o que Jesus falava com ela, porque Jesus falou: se você soubesse com quem você fala nesse momento, você não só me daria água, mas me pediria água. E ela vai dizer: mas o poço é fundo, você não tem como tirar. E ele vai dizer: se beber da água que eu der, vai ser como uma fonte para a vida eterna. É essa água que Jesus está distribuindo hoje para a minha vida e para a tua vida.
É essa água que Jesus quer dar para a tua casa, para que sua casa se torne uma terra fértil, um lugar diferente. A Bíblia não diz mais nada a respeito de Zaqueu, mas me mostra a preocupação de Jesus com a minha e a sua vida. Porque no verso 10 vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De repente você nem tinha percebido que estava perdida dentro da igreja. De repente você nem sabia que a tua vida está, de repente, do jeito que eu relatei aqui. Você não tinha percebido. De repente, para você, a intimidade estava igual, porque você se acostumou. Está tudo perfeito, porque você se acostumou. Mas o evangelho é progressivo. Lembra que eu falei? É todos os dias. Todos os dias eu quero uma coisa diferente. Todos os dias a palavra se revela diferente. Todos os dias eu vou ler um texto e esse texto vai dizer para mim algo diferente. É a mesma palavra, mas Jesus vai falar comigo e com você de maneira diferente. Eu quero ouvir de Jesus que eu posso passar e entrar no céu de glória. Eu quero ouvir de Jesus que eu cumpri o chamado, o mandamento, que eu fiz parte desta obra maravilhosa. E eu quero te convidar a fazer parte também. Se você está aí desgarrado, se você está aí sem força, se você está aí pensando, não, ainda não está na hora. Há tanto tempo eu ouço dizer que Jesus está voltando. Há tanto tempo eu ouço dizer a respeito de Jesus. Ah, eu até sou simpatizante. Eu visito. Eu leio a Bíblia de vez em quando. De vez em quando eu até vou num culto. De vez em quando eu assisto uma live que me confronta, mas eu não consigo. Hoje você consegue. Hoje você pode. Porque hoje você ouviu que alguém, por ouvir que Jesus estava entrando na cidade, se moveu, se posicionou e decidiu abrir o coração, dizer a verdade. Ah, mas ó, negócio de ser crente não é para mim, não. Todo dia é culto, todo dia isso, todo dia aquilo. Quem faz é ele. Você só dá a permissão. Dá o primeiro passo hoje para a sua decisão de vida eterna. Ah, mas eu já estou na presença. Eu já aceitei Jesus, eu sou diaconisa, eu sou missionária, eu sou pastora, eu sou líder. Mas de repente está perdido. Tantas coisas vieram sobre você, né? Tantas feridas, né? Muitos não te entenderam, acharam que teu ministério não ia florescer, e aí você tomou essas palavras para você e por causa disso você falou assim: "Ah, eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo, só sentada na cadeira ouvindo. Já tá bom". Jesus não quer você só sentada. Jesus não quer só te ver no culto. Jesus não quer só que você ouça a palavra, mas Jesus quer te levar. Jesus quer te usar. Jesus quer fazer de você luz em meio às trevas. Aleluia! Jesus quer fazer você ir aonde ninguém vai. Jesus quer que você suba a favela no meio dos bandidos. Ah, mas eu não subo favela. Jesus está dizendo, vai subir. Para falar do meu amor, você vai. Ah, em presídio, nem pensar. Aí Jesus vai, ó.
Vai, que é lá que eu quero te usar. É para aqueles que estão cativos, oprimidos, para aqueles que não têm ninguém, para aqueles que são rejeitados, para aqueles que são considerados a escória da sociedade. Porque um dia você foi alguém assim. Um dia alguém orou por você. Um dia alguém falou de Jesus para você. E por causa disso, a sua decisão foi seguir Jesus. E para seguir Jesus, a gente tem que levar a cruz. Aceita o chamado hoje. Jesus te chama para fora. Jesus está falando para você: desce, 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 desce. Mas que tanto desce, desce, desce é esse, pastor? Sim, desce. Desce desse salto. Desce dessa arrogância, dessa falta de amor. Jesus vai falar que nós temos que aprender dele, que é manso e humilde. Sendo Deus, não se colocou como melhor do que ninguém. Pelo contrário, se humilhou, se permitiu ser humilhado, açoitado, crucificado e sem pecado. Só foi pelos nossos lindos olhos azuis? Não. Foi por amor. Um amor que é incondicional. Um amor que rompe barreiras. Um amor que quebra protocolos. Ah, não podia estar no meio do povo, mas está no meio do povo. Não pode curar no sábado, e Jesus cura no dia do sábado. E vai chamar aqueles que falam mal de hipócritas. De repente você estava assim, só falando. Ah, porque eu não aceito isso. Ah, porque eu não aceito aquilo. Ah, porque isso aqui está errado. E aí Jesus está falando, não é sobre o que você acha. Não é sobre o que você quer. É sobre o que eu quero fazer na vida daqueles. E vai ser através de mim e de você. Que nessa tarde você possa ficar com essa palavra no teu coração. Que você possa entender que esse amor é o amor que constrange, que quebra protocolos, que tira pesos. Estava pesado? Jesus está dizendo hoje, estou transformando tudo leve. Para que você possa continuar. Não só mais uma légua, duas, três, quatro. Ah, mas é difícil andar do lado desse irmão, mas agora eu não vou andar mais uma légua, não, vou andar três. Porque é com esse irmão que tu vai morar no céu, varoa. É com essa irmã que tu vai morar no céu. E você precisa mostrar a diferença. Mostrar que Jesus, ele não muda, ele continua igual. Mostrar que Jesus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E se você não fazer o que ele quer, ele vai te apertar. E ele vai te fazer o que ele quer, de uma maneira ou de outra. Então, que nessa tarde nós possamos reagir, possamos fazer como Zaqueu, correr apressadamente e subir, mesmo que se fira, numa figueira brava, para ver Jesus. E que Jesus possa nos ver nessa tarde. Que ele possa nos chamar pelo nome. Que ele possa, sim, falar para mim e para você: filha, desce. Desce. Desce correndo. Porque hoje eu estou tratando de dores interiores. Pessoas que até falaram que não queria mais saber de evangelho. Eu sei que muitas pessoas que estão vendo e ouvindo, de repente já desistiram. Mas Jesus não desistiu de você, não. E hoje ele está te chamando.
pelo nome. Está gritando o teu nome. Maria, José, Antônio, Débora, Andréia, Cristina, Lúcia, desce. Vou cuidar de você. Vou trazer salvação para a tua casa. E você vai poder, naquele grande dia, dizer, Pai, muito obrigada por ter me despertado. Muito obrigada por ter curado a dor da minha alma, tirado o peso que eu carregava por palavras lançadas de contrário. É isso que Jesus está fazendo na minha e na tua vida nessa tarde. Que você possa tomar posse de cada palavra liberada sobre a tua vida. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. No início, eu acho que eu não falei o nome do ministério, a qual, por misericórdia, sou pastora presidente, juntamente com meu esposo, André. Somos do Ministério Nova Primavera aqui em Santa Paula, Maricá, né? Ainda somos um povo pequeno, mas somos um povo inconformado, porque nós queremos alcançar vidas, queremos apontar Jesus, queremos ver pessoas curadas e renascendo, né, na presença dele. Que o Senhor possa cumprir cada propósito na vida de vocês. E que vocês possam receber, né, naquele grande dia, a herança proposta pelo nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, ele não se arrepende de ter nos chamado. O nosso Senhor, ele não muda porque nos chamou, mas ele permanece igual. Então, se permita a voltar a ser quem você era lá no começo, né? Antes dessa tristeza, antes dessa dor, antes dessa perda, antes dessas palavras que foram ditas a teu respeito, para que Deus ele possa glorificar no nome dele. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus e eu agradeço mais uma vez a minha oportunidade.